Hoje eu vou falar sobre a melhor técnica de aprendizado, de retenção, até de memorização também, de conteúdos que eu já utilizei assim ao longo de vários anos e que tenho utilizado também hoje na faculdade. Porque eu pensei em fazer esse vídeo, eu tô fazendo essa sequência de aprendizado, né, sobre aprendizado, porque é algo muito importante para a questão da gestão de conhecimento, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais evidente fica que você precisa fazer algum tipo de gestão de conhecimento. E isso, o tema do aprendizado em si foi algo que foi muito importante para mim entrar na faculdade, para mim aprender habilidades para mim trabalhar, por exemplo, ganhar uma grana com isso também, enfim, acessar outros lugares e até questões mais subjetivas mesmo, né, com os aprendizados. E para mim, essa técnica que eu vou falar nesse vídeo é talvez a principal técnica que realmente mudou a minha forma de estudar, desde antes da faculdade e tudo, e até agora também, quando eu preciso ter um grau maior de intensidade. Eu estou lendo um livro chamado Ultra Aprendizado, que é do Scott Young, é um americano, eu acho, que ele mapeou assim vários projetos de ultra aprendizado, que basicamente são pessoas que aprendem habilidades, coisas, temas em um tempo recorde, assim, né? Com muita intensidade. Então, por exemplo, ele mesmo fez, acho que o currículo do MIT de programação, de computação, alguma coisa assim, em 30 semanas, alguma coisa nesse sentido, sabe? Quando demoraria mais de alguns, sei lá, mais de 3, mais de 4 anos para fazer um curso completo do MIT. Então, esse é o próprio exemplo dele, mas ele dá outros exemplos também nesse livro. E um dos princípios que ele fala é o princípio da testagem, que é o terceiro princípio. Então, aqui no meu caderno, eu estou fazendo anotações no papel aqui, eu estou querendo andar um pouco mais rápido com a leitura. E é justamente esse terceiro princípio que para mim foi muito divisor de chave, assim, né? Para mim acessar várias das coisas que eu consegui acessar a partir do aprendizado, que é essa questão, né, de você fazer testagens ao seu aprendizado, porque tem diversas formas de você fazer isso, não é uma forma específica, mas a testagem é algo muito importante para que você consiga reter e até realmente entender aquilo que você está fazendo, né? Porque geralmente a gente pensa em testagem no contexto de pura avaliação, sabe? Como se aquilo fosse só medir o conhecimento que você teve até agora, sabe? Então, parte do conhecimento, das competências. Mas a testagem, por si só, ela também serve como uma forma de aprendizado durante o processo, não só no final dele. E, para mim, isso foi muito frequente, assim, em diversas habilidades, assim. Mas eu acho que o principal delas, que eu consigo ver isso mais evidente, é a questão de quando eu estava fazendo vestibular, né? Fazendo Enem, porque uma das coisas que a gente mais enfatizava, assim, e a gente, porque eu contratei um método chamado Método On Fire, que é de um rapaz chamado Renato, eu acho, que estudou medicina e fez um curso, né, de preparação, de como você estudar e como organizar as coisas também. Eu já sabia de alguns princípios, né, de aprendizado, mas aqui o focado no Enem foi muito importante para mim, organizar as semanas e tudo, os cronogramas, e contar com outras plataformas também para o conteúdo em si. Né? Essa não é uma plataforma de conteúdo, é uma plataforma de estratégia. E dentro dessas estratégias, uma das principais coisas era um estudo por questões, porque isso tem muito a ver com uma outro princípio, que é o princípio de transferência, que até o Scott Young fala aqui nesse livro, que é de você ter mais probabilidade de você conseguir expressar o aprendizado quando você tem uma compatibilidade, né, entre o local que você aprendeu e onde você vai aplicar. Então, nesse caso, eu estava fazendo diversas questões do Enem e ia aplicar o conhecimento também no Enem. Isso está muito focado no projeto específico que você está guiando, né? Então, já tem esse ponto de vantagem, mas as questões, elas também ajudavam a identificar quais eram os pontos que precisavam ser melhorados, né? Onde é que eu precisava retomar ali na teoria, ou então realmente consolidar aquilo, né? Para quando eu fosse responder as questões, fosse mais efetivo. E um dos estudos que ele mostra nesse livro, enfim, que é um estudo da ciência cognitiva e tal, psicologia cognitiva,
que não é a minha principal especialidade, assim, mas algumas coisas relacionadas ao aprendizado, é que eles comparam estudantes que estudavam ou por mapa conceitual, ou relendo, né, o conteúdo, e por testagem. E eles também pediram para eles avaliassem quantos que eles seriam bem, né, naqueles testes. E essa pesquisa especificamente, ela revelou que aqueles estudantes, né, que fizeram a testagem do seu conhecimento sem olhar para aquilo que estava sendo feito, uma forma de recuperação livre, eles tiveram um desempenho muito superior àqueles que só releram, fizeram um mapa conceitual olhando para o material. Então, enfim, eu já tenho um contato assim com esse estudo, eu preciso até ler mais especificamente esse estudo, mas essa é uma das, enfim, evidências, né, ou então achados que tem com relação à testagem, a autotestagem durante o aprendizado. E para mim isso realmente foi muito importante, porque era muito nítido assim. Quando eu ia fazer um simulado, assim, na verdade isso não aconteceu, né? Porque desde o começo eu já comecei a fazer por questões. Mas comparando no colégio, por exemplo, que às vezes eu fazia tipo um mapa mental, que é uma coisa que também me ajudou bastante por um período, comparado com essa testagem no momento posterior, né? Era muito superior, porque às vezes no mapa mental até construía algo bem feito ali e tudo, mas tipo, sempre tinha que retomar algum ponto, assim. Mas quando eu me esforçava realmente para tentar lembrar só de cabeça, depois, quando eu ia aplicar aqui ou fazer algum teste, isso ficava muito mais claro e realmente deu certo, porque conforme eu ia avaliando, né, fazendo simulados durante aquele ano de estudos para o Enem, também que já passou isso, que é uma fase meio ruim, eu ia progredindo, sabe? Com os assuntos de matemática, de ciências naturais, humanidades e tudo. Então, isso foi uma das técnicas que me acompanhou durante esse período e que me fizeram fazer onde eu estou agora. Me fizeram, enfim, me proporcionaram o lugar que eu estou agora, que é na universidade. Então, essa para mim é a principal técnica, assim, fala de várias técnicas de recuperação. Essa, na verdade, é mais uma técnica de entendimento, de fixação ali a curto prazo do que necessariamente memorização. Também é de memorização, mas isso faz parte de uma prática, né? Tudo está envolvido. Porque o ideal também, quando você vai reter alguma coisa, é que você não faça isso de forma passiva. Que você consiga também recuperar de forma livre, assim, né? Então, para mim, essa é uma das principais técnicas, além da questão do vestibular, né, que foi feito por questões e tudo. Hoje, na faculdade de psicologia também, eu uso bastante essa técnica em diferentes contextos, inclusive eu tenho que voltar a utilizar mais para reter algumas coisas mesmo do curso e até para testar alguns tipos de aprendizado. Acaba que a gente faz recuperações livres, assim, né, de diferentes formas, quando você vai discutir alguma coisa em sala, ou então escrever algum texto, mas eu sinto que eu preciso melhorar, voltar por essas técnicas de memorização, de aprendizado por si só, além da gestão de conhecimento, né? Porque é bom você tipo, ter o registro, né, como eu faço, com as anotações permanentes, mas o que realmente vai contar para que você consiga ter uma prática, até fazer isso de forma com um procedimento, né, técnico e profissional, é justamente o seu conhecimento, né? O conhecimento que está disponível ali na hora. Porque quando você também tem um conhecimento na sua memória, né, no seu corpo, enfim, você consegue articular entre diferentes ideias em diferentes contextos. E às vezes quando só tem a nota, e eu tenho sentido isso assim, né, que eu estava focando mais nas notas, eu preciso meio que recuperar a nota para também recuperar aquele aprendizado. Apesar de o próprio fazer notas também é um exercício ativo, né? Porque eu explico com minhas próprias palavras aquilo que eu estou aprendendo. Então isso por si só já é um exercício de testagem, de recuperação livre. Mas acaba que eu não estou dando tanta prioridade à revisão, que seria algo depois, né, até da própria recuperação,
que é isso. Para mim é importante porque ela vai em todas as etapas, desde o começo, quando você está começando a aprender, você testa, até enfim, no acompanhamento quando você está tentando memorizar aquilo de forma mais permanente. Então é a coisa mais frequente e também é mais simples. Porque hoje, por exemplo, em psicologia, eu não faço tanto como eu gostaria, como eu deveria, assim, mas acaba que eu faço muito com as notas, como eu falei, e é uma forma de testar o entendimento e até explicar de forma mais didática, né? Então, fazer notas também me ajuda a fazer vídeos de forma mais fácil. E então, você percebe que é meio que uma técnica-chave, assim, né? Que você encaixa em diferentes contextos. Então, a mesma nota que eu estou utilizando para entender, realmente ver se eu entendi aquilo que é o conteúdo, também vai servir para quando eu for fazer um trabalho, ou então quando eu for explicar alguma coisa para alguém, ou até daqui a, sei lá, 3 anos, quando eu precisar daquele conteúdo especificamente de forma mais palpável, assim, né? Então, por isso que para mim a testagem, você fazer essa recuperação livre, é uma das técnicas mais chave, assim, sabe, desse contexto de aprendizado. Acho que assim, se eu tivesse que escolher entre todas as técnicas de memorização, tipo repetição espaçada, flashcards, meta-aprendizado, ou então, estou vendo aqui, né, os princípios, a própria repetição aqui, o feedback. Acho que se tivesse que escolher entre todas elas, eu escolheria realmente a questão da testagem, de você se autotestar, de você tentar recuperar as coisas de cabeça, porque isso é muito eficiente e vai em diferentes momentos de aprendizado e até diferentes contextos, né? Então, por exemplo, quando eu estava, você pode adaptar isso de acordo com o tipo de aprendizado que você está fazendo. Então, por exemplo, quando eu estava aprendendo inglês, eu utilizava muito repetição espaçada pelo Anki, que é uma plataforma, né, que ele vai te dando cards, você na verdade você faz os cards, ele vai colocando ali uma programação para você recuperar aquilo. Só que é isso, eu fazia com frases e palavras, né, basicamente. Na verdade, sempre palavras dentro de uma frase. As famosas I plus one, que é, enfim, a frase mais uma palavra desconhecida. E aí eu fazia isso pro contexto de vocabulário, né? Então, fazia vários cards ali por dia. Teve um período que eu fiquei, tipo assim, uns 4 ou 5 meses colocando 10 cartas todos os dias e revisando todos os dias também, até o final, assim, né, daquele dia. Isso melhorou muito, assim, meu vocabulário de forma bem, bem rápida, até minha compreensão. Principalmente minha compreensão, na verdade. E então, para esse contexto de inglês, eu utilizei os cartões, né? Mas hoje, na psicologia, além de fazer as notas, que as notas permanentes, utilizando métodos da Atocaster, eu basicamente tento explicar aquela ideia. Mas eu faço ideia por ideia, não faço um resumo do texto. Eu faço o resumo de uma ideia. Então, eu estou falando aqui de uma ideia sobre a prática de testagem. Então, é uma ideia concisa entre si. E se eu for utilizar uma técnica disso, eu vou ter que explicar aquela técnica dentro daquela nota, sabe? Então, é chamado as notas atômicas, porque o átomo, ele é a partícula indivisível, né? Enfim, a gente sabe que não é mais bem assim. Mas é um pouco dessa ideia de atômico, que a nota precisa estar fechada nela mesma. Então, isso exige um esforço de mim de explicar e tentar, enfim, lembrar daquilo, né, constantemente. Então, e é de forma um pouco mais livre do que o cartão, né? Porque o cartão ele tem necessariamente uma resposta certa ali que eu já tinha pré-definido. Mas a recuperação livre é o quanto que eu estou tentando lembrar e quanto aquela explicação está clara. Se ela não está muito clara, eu vou e reviso minhas anotações mais rápidas ou então até o próprio conteúdo. Então, por isso que é uma técnica assim que está em diferentes contextos, né? Na verdade, é mais um princípio realmente, né? Que fala de princípio da testagem do que uma técnica propriamente dita, porque, enfim, você vai ter várias técnicas diferentes nesse mesmo princípio, né? Então, é isso. Eu acho que isso que eu queria trazer aqui. Eu acabei de ver que
talvez essa técnica tenha ficado no online, então eu me perdi um pouco aqui na anotação. Mas esse que eu queria trazer, assim, eu tô fazendo essa sequência de vídeos sobre aprendizado, e eu queria trazer logo esse vídeo porque realmente eu acho que é um princípio, assim, que é o mais importante para mim durante a minha trajetória, assim, e tem algumas evidências, né, que apontam para esse caminho também. E se eu for analisar outras técnicas de aprendizado eficazes também, né, por exemplo, a técnica Feynman, é basicamente você explicar para uma criança como se fosse para uma criança aquilo que você está aprendendo. Então também é um exercício de você recuperar aquilo que está sendo dito, assim, que você também vai considerar quais são os pontos de falha ali, aquilo que você precisa dar mais atenção. Aí, sei lá, um outro contexto aqui, quando você vai fazer notas permanentes, né, como eu já disse, você precisa também recuperar aquelas notas. Então, eu posso tanto só olhar minhas notas rápidas e partir para uma nota permanente, né? Mas eu posso tentar fazer direto a nota permanente depois de ter lido. Isso vai ser um esforço de testagem, de recuperação. Então, isso pode ser bem útil em diferentes contextos e para mim está presente em várias etapas do aprendizado. Então, se você curtiu esse vídeo, eu vou te indicar o outro vídeo que eu falei sobre por que aprender, né? Por que aprender a aprender como algo permanente, assim, né? Afinal, o aprendizado ele pode se modificar em diferentes ambientes, com diferentes técnicas aqui, né? Então, dentro desse princípio, eu falei de diferentes formas de aplicá-lo. Então, vou te deixar indicado esse vídeo aqui que eu falo mais sobre por que aprender a aprender e a relação disso também com a gestão de conhecimento pessoal. Espero que você curta e até o próximo vídeo.